Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Saúdo todos os peregrinos aqui presentes na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, o grupo do Centro Intergeracional Ferreira Borges, da Diocese de Lisboa, que fazem a sua peregrinação a este santuário. Saúdo também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Cada Eucaristia é o momento de louvarmos o Senhor e de lhe agradecermos o dom da sua própria vida, através da palavra que escutamos e através da comunhão que recebemos. Mas temos consciência de que somos pecadores e para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos o nosso pecado. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Contemplava eu as visões da noite, quando vi os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar, e do mar subiam 4 animais monstruosos, cada um diferente dos outros. O primeiro era semelhante a um leão com asas de águia. Eu estava a olhar quando as asas lhe foram arrancadas. Ele ergueu-se da terra e ficou de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração humano. Depois apareceu um segundo animal semelhante ao urso, erguido sobre um lado, com 3 costelas na boca entre os dentes, e disseram-lhe: levanta-te e come carne com abundância. Eu estava a olhar quando apareceu outro animal semelhante ao leopardo, que tinha 4 asas de pássaro nas costas
Tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado um poder soberano. A seguir, contemplava eu as visões da noite, quando apareceu um 4º animal, terrível, pavoroso e extremamente forte. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais comia, triturava e calcava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que tinham precedido e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava esses chifres, surgiu no meio deles outro chifre mais pequeno, e 3 dos primeiros foram arrancados para lhes dar lugar. Nesse chifre havia olhos semelhantes aos do homem e uma boca que dizia palavras arrogantes. Estava eu a olhar quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. Tinha vestes brancas como a neve e os cabelos eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria irrompendo diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Eu estava a olhar por causa das palavras arrogantes que o chifre dizia, quando vi que o animal foi morto e o seu corpo destruído e lançado às chamas ardentes. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o poder, mas a vida foi-lhes prolongada até certo tempo e determinada data. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião admirável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Plantas que germinam na terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Fontes,
Bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Monstros e animais marinhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: Olhai a figueira e as outras árvores. Quando vedes que já têm rebentos, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As minhas palavras não passarão, diz Jesus Cristo, porque Deus é o Verbo eterno, Jesus é o Verbo eterno, a expressão do Pai que nunca passará. Durante estes últimos dias do ano litúrgico temos escutado a palavra de Deus que nos fala do fim dos tempos, nos fala do fim do mundo, porque sabemos pela nossa própria experiência que tudo aquilo que é material tem o seu fim. Degrada-se, transforma-se, desaparece, muda, mas tem o seu fim como entendemos. As próprias civilizações, o Império Macedónio, o Império Babilónio e Assírio, o Império Romano, o Império Ultramarino, todos os impérios têm o seu nascimento, o seu crescimento e a sua morte, porque são realidades humanas. A Igreja permanece
continua porque é a presença de Deus. Apesar de ser uma estrutura humana, é também uma estrutura divina, uma realidade divina. É o reino de Deus presente aqui na Terra. E por isso a própria Igreja também passou crises profundas, transformações profundas, mas continua a ser um sinal de Deus na Terra, um sinal do reino. E nós procuramos que esse sinal seja cada vez mais perfeito. Procuramos, através de um aprofundamento da fé, da compreensão cada vez melhor da fé, do aprofundamento do nosso conhecimento e do nosso entendimento, corresponder da melhor maneira àquilo que é o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Que todos os homens encontrem a salvação. Que todas as pessoas do mundo possam não apenas acreditar que Jesus é o Senhor, mas viver nessa fé, vivendo o amor ao próximo e a Deus. Porque não basta acreditar que Jesus é o Senhor. Não basta acreditar. É preciso viver de maneira coerente com a fé. E esta leitura da profecia de Daniel, que é um estilo comum em momentos de dificuldade, em momentos de provação, é o estilo apocalíptico, nos fala do fim das coisas. Mas o objetivo não é fazer um retrato daquilo que vai acontecer, quer deste livro de Daniel, quer também do Apocalipse de São João no Novo Testamento. O objetivo é dizer que, apesar de todos estes problemas, apesar de todos estes acontecimentos terríveis, assustadores, o que é que permanece é Deus, o amor de Deus. E quer Daniel, quer São João têm a preocupação de animar o povo a dizer: por mais tragédias que aconteçam, por mais coisas monstruosas que aconteçam, Deus vence sempre. O amor vence sempre. Não vale a pena baixarmos os braços e desanimarmos. Não vale a pena desacreditarmos da salvação e da obra de Deus. Mesmo que os sinais nos falem, de facto, parece que Deus desapareceu do mundo. Não, porque enquanto um de nós houver um cristão que viva a sua fé, Deus não desaparece. E, portanto, isso depende de nós. Nos resignarmos e baixarmos a cabeça e desistirmos e nos fecharmos com medo do mundo, ou fazer aquilo que Jesus nos pede. Continuar a brilhar como luz no meio dos homens, como sinal de esperança. Quando as figueiras e as outras árvores já têm rebentos, sabei que o verão está próximo. De facto, a seguir ao inverno, e nós ainda não entramos no inverno, mas a seguir ao inverno vem sempre a primavera. A seguir à tragédia, a seguir à noite, vem sempre o dia, o nascer do sol, e somos nós, hoje, aqui e agora, somos sinal de esperança para a humanidade. Hoje estamos a fazer a nossa peregrinação ao Santuário de Fátima, onde Nossa Senhora mostrou a luz da esperança aos pastorinhos e ao mundo. Mostrou este sol invicto, que brilha, que rompe as tempestades. Este amor de Deus que vence as trevas do coração humano, que vivia na altura em guerra, que hoje vive também dividido e em luta uns contra os outros. E a Senhora diz: rezai o terço, fazei o bem, reparai a relação de Deus com a humanidade, oferecei sacrifícios pela conversão dos pobres pecadores. Esta é a nossa missão. E continua a ter sentido ainda hoje este pedido de Nossa Senhora. Porque se os regimes comunistas do leste europeu caíram, continua ainda a haver muitas formas de oprimir e de destruir o homem, a pessoa, sobretudo nos mais fracos, nos mais vulneráveis.
naqueles que aparentemente são menos úteis e são menos válidos. Mas não podemos esquecer-nos que todos somos filhos de Deus. Mesmo quem está numa cama doente há anos e que não pode levantar-se, não pode trabalhar, mas pode fazer muito bem. Pode fazer muito bem. Cada oração que fazemos por amor a Deus e por amor aos irmãos, cada sacrifício que entregamos, cada gesto de amor e de compaixão transforma o mundo. E é este rebentozinho pequenino que mostra que a vida vence todos os obstáculos. E esta é a grande experiência que a humanidade faz, que a humanidade fez ao longo destes séculos da sua existência. A vida e o amor vence todos os obstáculos. E por isso é que Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. De facto, o mundo vai se transformando, vai mudando. O mundo em que vivemos não é igual ao mundo que era há 5 anos ou há 1000 anos. Mas é sempre composto de seres humanos, filhos de Deus. E é por isso que as palavras de Deus nunca passarão. Enquanto houver uma pessoa que procure vivê-las nas suas circunstâncias, procure ser fiel ao Evangelho, Deus transforma o mundo. E é por isso aqui que nos reunimos para celebrar a missa, para que a comunhão, para que a escuta da palavra nos dê força, para sermos esta semente de vida, este rebento de esperança que brota em cada dia. Irmãos e irmãs, o reino de Deus já está no meio de nós, mas só um dia virá em toda a sua plenitude. Rezemos ao Pai pelos que trabalham neste reino ou o preparam e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que anuncia o reino de Deus, para que ajude os homens de hoje a descobrir os seus sinais, como Jesus fazia aos seus discípulos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos honestos que cooperam entre si na construção de um mundo sem violência, para que todos amem a Deus e ao seu próximo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que acreditam em Jesus, que a si mesmo se chamou o Filho do Homem, para que o sirvam como o Filho de Deus Pai, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos de Jesus que ainda hoje são perseguidos por causa da sua fé, para que creiam que Ele tem poder para os salvar, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas nossas comunidades que ao longo deste ano tomaram parte na celebração da Eucaristia, para que agradeçam ao Senhor tão grande dom, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor do céu e da terra, dos anjos e dos homens, bendito sejais pelo Filho que nos destes, por Maria e pela Igreja, pela sua palavra e Eucaristia. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. O pão de Deus é o que desceu do céu para dar a vida ao mundo. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. O que vem a mim nunca mais terá fome. O que crê em mim nunca mais terá sede. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida,
Aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória e o poder do Senhor. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor quem fez os céus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.